Cooperador tem caso eleitoral da vida do ministrante, do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, Senhor, novamente. Igreja, estende a mão para cá, em nome de Jesus, e servo do Senhor que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Curve sua cabeça, oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, aqui está o teu filho, Senhor. Apresentamos o teu filho que irá ministrar a tua palavra, Pai. Pai, fala conosco, não o que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos, Pai, de acordo com a tua vontade. Pai, cobre ele, protege, livre de toda cilada, de toda tentativa do inimigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, enquanto ele estiver ministrando a tua palavra, vai em encontro, guarda, Pai, protege os familiares, cobre com teu sangue, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos e por fé te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a santa, gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero louvar primeiramente a Deus por essa oportunidade. Vou dizer que é motivo de honra e um privilégio receber uma oportunidade dessa. Quero louvar a Deus também pela vida do bispo, pela vida da bispa Carla, pela vida de todo o corpo de obreiro que se encontra na minha retaguarda, pela vida da liderança também da mocidade, que Deus continue abençoando vocês tremendamente, amém? Quero louvar a Deus pela vida da amada igreja, pela vida da minha mãe preciosa que vai interceder por mim, que Deus continue me abençoando grandemente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Peço que os amados irmãos abram vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. Tema da mensagem: cego Bartimeu. Não sei o que Deus quer falar para a mocidade, mas sei que vai acontecer algo sobrenatural, amém? Depois foram para Jericó e saíram de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouviu-se falando que era Jesus, começou a clamar dizendo: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Versículo 47. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizer: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas cada vez mais ele clamava: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou-se que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E ele perguntou: Que queres que eu te faça? Mestre, que eu venha a ver. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Peço que a amada igreja venha se assentar em nome de Jesus. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero dizer que é motivo de honra e um privilégio muito grande estar aqui na presença do Senhor. Só em ver a mocidade hoje aqui, cada um sentado, podendo glorificar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e toda exaltação, é porque nós sabemos que pela graça nós estamos hoje aqui glorificando o nome do Senhor. Amém? Marcos capítulo 10, 46 e 52. Narra uma história sobre Bartimeu, ilustrando a fé perseverante que supera os obstáculos e reconhecendo que Jesus, como Messias, filho de Davi, era transformado em mendigo na beira do caminho. E seguindo a ativa passagem, destaca o despojo do velho homem e o manto e a resposta imediata de Jesus na fé. O nome do cego se chamava Bartimeu, que significa filho de Timeu. Mas nós vemos que nessa passagem, o cego Bartimeu, ele usava uma capa. E vemos que essa capa, a qual impedia ele muitas coisas de ir até o encontro de Jesus.
E como vemos sobre essa história de Bartimeu, naquele tempo, como em ordem do período romano, aquela capa era algo precioso daquele cego, que estava à margem de Jericó, que estava lá naquele lugar. Mas vemos que o cego, ele não tinha nome. Vemos que o cego, ele era rejeitado. Vemos que o cego, ele não era reconhecido. Mas vemos também que ele tinha uma capa de valor, a qual aconteceu naquele tempo. E a própria palavra do Senhor vai dizer que Jesus passou no momento certo, na hora certa, do milagre do cego Bartimeu acontecer. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Ele usava essa capa e ouviu-se que era Jesus que estava passando. Lançou-se a sua capa para o encontro dele. Bartimeu representa o estado de todo ser humano sem Cristo. Lançando-se em sua capa, aqui está o gesto mais simbólico da história de Bartimeu. Jogou sua capa no chão e foi correndo para Jesus. Mas o que é essa capa? A palavra que eu pergunto para os amados irmãos hoje: qual é a capa que está impedindo nós até ir ao encontro de Jesus? Nós vemos que o cego Bartimeu, ele não via, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus ia passar pelo caminho. Mas tinha algo que impedia o cego. Tinha algo que prendia ele de ter um encontro com Jesus. Muitas das vezes, essa mensagem serve para nós mesmos jovens, porque às vezes tem algo na nossa vida que está impedindo de realmente Deus trabalhar na nossa vida. Agora eu pergunto para a mocidade: qual é a capa que está impedindo vocês de ir até o encontro de Jesus? Será que é a capa da incredulidade? Qual é a capa que está impedindo? Vemos que cego Bartimeu, ele não olhava, ele não enxergava, mas quando ele ouviu falar que Jesus ia passando pelo caminho, eu tenho a certeza que dentro do coração dele a fé já estava gerando. E vemos mesmo cego Bartimeu sendo rejeitado, sendo maltratado, sendo humilhado, não sendo reconhecido pela multidão, a própria palavra do Senhor vai dizer que ele não desistiu. Uma peça de roupa essencial para o pobre. Bartimeu usou essa capa para se aquecer da noite. Às vezes servia como um cobertor, ou até mesmo um secador para guardar a esmola. Ou seja, a sua capa e sua segurança é o seu conforto e sem meio de sobrevivência. E mesmo assim, ele largou a capa. Por que ele largou a capa? Porque nada era mais importante do que Jesus. Aquela capa significava algo para Bartimeu, mas quando ele reconheceu que Jesus ia passar pelo caminho e que Jesus ia curar ele jogou aquela capa fora. Ele jogou o velho eu fora. Ele deixou as coisas para trás, mas ele acreditou que Jesus ia curar ele. Mas nós vemos que nessa passagem, o bom dessa mensagem é que Jesus, se eu não me lembro, roubou o Anderson, acho que depois do terceiro dia ele ia ser crucificado, né, que ele passou por esse momento, depois que ele passou as margens de Jericó. Mas antes de Jesus ser crucificado, ele tinha um propósito, e ele fez algo sobrenatural. Assim como o cego Bartimeu ouviu falar que Jesus curava, eu lembro também a mulher do fluxo de sangue que sofria hemorragia após 12 anos, mas ela ouviu falar que Jesus curava, libertava e transformava. E eu vejo que
Mas vemos também sobre essa passagem das 10 virgens, que as prudentes guardavam o azeite, né? Mas as loucas não vigiaram e não esperaram o esposo vir. Serve para nós jovens também. Será se nós estamos com o azeite aceso? Será se a nossa lamparina está acesa? Ou será se o azeite está se esfriando? Ou será se o azeite já acabou? O que é preciso para a gente reencontrar esse azeite novamente? A palavra do Senhor vai dizer que aquelas 5 prudentes, elas não adormeceram, mas as 5 loucas, elas adormeceram e não vigiaram. A palavra do Senhor vai dizer: vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. Antes de eu voltar para essa mensagem, eu vejo sobre essa passagem das 10 virgens. É que aquelas 5 que adormeceram, elas não vigiaram, elas não guardaram o seu azeite. Sabe o que eu digo para vocês, mocidade? A própria palavra do Senhor vai dizer que naquele grande dia, o próprio Deus vai falar para nós mesmos jovens, que nós não estivermos na presença alicerçada. Ele mesmo vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E vemos que essas 5 prudentes, elas estavam com a lamparina acesa e as outras adormeceram. Mas a palavra do Senhor vai dizer que começou uma fala, né? Um servo da noiva começou a falar: aí vem o noivo, aí vem o esposo, se prepare. Mas aquelas 5 loucas adormeceram, mas as 5 prudentes que estavam com a lamparina acesa, elas ouviu. E quando vemos que aquelas 5 prudentes estavam com as suas lamparinas acesas, ela ouviu falar, imediatamente ela seguiu o esposo, mas as outras, como não tinha azeite, elas ficaram para trás. Como elas não tinham azeite, elas ficaram para trás. Mas o que nós vemos sobre essa passagem é que quando elas vão caminhando e as 5 prudentes entram até um certo local onde está o noivo, a própria palavra do Senhor se vai para acontecer o casamento e tudo preparando, como as 5 loucas que não vigiaram, estavam lá fora, começou a clamar, começou a chamar, mas a resposta dele falou: erga suas lamparinas, porque eu não estou vendo, eu não vos conheço. O motivo por elas não ter vigiado, elas não entraram. Serve para nós mesmos. Se nós não vigiar, nós não vamos herdar a terra que Deus prometeu, o lugar, o céu e a morada que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Outro ponto, voltando à mensagem de Bartimeu, a capa da identidade. Bartimeu era conhecido como cego, e quando conheceu Jesus, tornou-se um homem, foi curado e liberto, filho de Deus. Assim também nós, em Cristo, somos uma nova criatura. Não somos mais pecadores condenados, mas justificados pela fé em Romanos. Deixar a capa é renunciar às velhas identidades do fracasso, é renunciar àquilo que não agrada ao Senhor, para que Jesus venha até o nosso encontro. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E vemos que aquela capa significava armadura, significava rejeição, mas Bartimeu foi abraçado pelo Senhor. E vemos a capa da dependência errada. Bartimeu dependia das esmolas do homem, agora podia andar e trabalhar e viver com dignidade. A partir do momento que Bartimeu foi curado por Jesus, ele deixou-se a sua capa para trás. Ele deixou aquilo que não agradava o Senhor para trás. Ele deixou a capa da solidão. Ele deixou a capa da rejeição. Ele deixou a capa
trabalhador, dependia das esmolas, mas quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, meu irmão, que quando Ele escolhe, pode ser quem for, mas quando Ele começa a dizer, esse é meu filho, essa é minha filha, pode ter a certeza que Deus vai fazer o sobrenatural sobre a vida de você. Glória a Deus, aleluia. Eu posso sentir a graça de Deus na minha vida. Presença de Deus. A capa do compromisso espiritual. Ficar sentado à beira do caminho não era fácil, mendigar, mas dava um sustento mesmo que humilhante. Mas vemos que Bartimeu não se contendeu com migalhas, mas ele ouviu falar de Jesus, que correu o risco de largar tudo e foi atrás dele. E quantos hoje preferem ficar na zona de conforto, mesmo na miséria espiritual, ou que conhece? Jesus, ele não chama os acomodados. Jesus, ele chama os dispostos a largar tudo por ele. Outro ponto interessante que mexeu muito comigo. Levantou-se. Bartimeu estava sentado na posição e na atividade possível de derrota, mas ouviu falar que Jesus passava e levantou-se. Isso fala da resposta da palavra de Deus. Não foi Jesus que foi até ele. Primeiro, foi ele que se levantou e foi até Jesus. Muitas das vezes, os mestres nos chamam todos os dias para estar disposto a largar tudo, para viver na dependência de Deus. Muitas das vezes nós estamos esperando Jesus chegar até o nosso encontro, mas a própria palavra está dizendo que Bartimeu foi ele mesmo que foi até o encontro de Jesus. Será que toda vez que nós vamos esperar que Jesus venha até o nosso encontro, será que vai dar certo? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer acontecer? Mas Bartimeu, além de ele ser um mendigo, mas ele reconheceu e foi até o encontro do Mestre. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Vemos uma nova identidade em Cristo. E quando Bartimeu joga aquela capa fora, uma nova visão de vida da eternidade, uma nova direção seguindo pelo caminho. Hoje o Senhor está passando perto de você. Assim como fez Bartimeu, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Não fique sentado na beira do caminho da incredulidade. Lance a sua capa, levanta-te, vai, Jesus te chama. Porque quem vai até ele, de maneira nenhuma, será rejeitado. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O que eu aprendo sobre essa passagem do cego Bartimeu é que ele mesmo nos dá um exemplo para nós jovens, mocidade, a quais às vezes quer aproveitar as coisas que tem no mundo, como eu posso dizer. E vemos que o cego Bartimeu, ele não soube deixar tudo para trás, mas nós jovens também precisamos renunciar ao velho eu, renunciar às coisas que não agradam ao Senhor. Nós jovens precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus, porque nós sabemos o preço que Deus nos pagou por nós. Nós sabemos os
sobre a vida dele. E ele começou a seguir o Mestre, ele começou a caminhar com Jesus. O que me chama a atenção nessa passagem é que ele viu Jesus de pé. Nós que ouvimos falar de Jesus, nós que sentimos a presença dele, mas será que nós fazíamos a mesma coisa como aquele cego Bartimeu fez? Será que nós deixávamos a capa como aquele cego de Bartimeu deixou? E nós vemos que o cego Bartimeu, ele viu Jesus. Foi um dos privilégios grandes. E esse cego, ele é um dos cegos que após ele ter uma nova vida, ele foi reconhecido. Ele não dependeu mais de esmola, ele não dependeu mais de migalha, ele não dependeu mais das pessoas, mas agora ele dependia de Deus. Foi através da fé. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que sofreu a hemorragia após 12 anos, mas ela ouviu falar de Jesus também. E eu vejo nessa passagem, o que me chama a atenção, obreiro Vans, é que Jesus espera o momento certo e a hora certa de nós ir até o encontro dele. É que Jesus espera o exato momento de acontecer para nós ir até ele. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O que eu quero dizer para a mocidade hoje, a capa simboliza muitas coisas que não agradam ao Senhor. A capa simboliza a incredulidade. A capa simboliza a desobediência. A capa simboliza as coisas erradas. Mas nós, como jovens, e eu creio que a nossa mocidade, naquele grande dia, vai estar com Cristo Jesus. E eu creio que a mocidade vai se multiplicar cada vez mais. Porque eu creio na geração da mocidade. Só de nós saber o que Jesus fez com Bartimeu, me leva também uma passagem muito interessante que fala sobre Jesus Cristo de Nazaré. Após Bartimeu ter reconhecido Jesus desde a descendência de Davi, vemos também que nós reconhecemos Jesus desde a cruz do Calvário, a qual ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. E nós sabemos que Deus enviou o seu Filho, mas Jesus não era obrigado a vir, mas por amor a nós, para cada um de nós está aqui nessa noite, glorificando o Senhor, ele veio por amor a nós. E todos os dias, Jesus está batendo na porta, querendo entrar, querendo fazer morada. Todos os dias, Jesus está querendo bater na porta, querendo trabalhar nos nossos corações. Serve para nós jovens, serve também para todo mundo. Eu posso dizer que essa passagem eu aprendi muita coisa. Primeira coisa que eu aprendi, eu deixei as coisas que não agradavam a Deus para trás e decidi viver uma nova vida com Cristo. Eu deixei o meu velho passado para trás e decidi viver uma nova vida com Cristo Jesus. Então, mocidade, se vocês ainda têm azeite que queima dentro de vocês, se vocês ainda têm as suas lamparinas, como a palavra do Senhor vai dizer, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Será que nós estamos vigiando diante do Senhor? Ou será se esse azeite dentro dos nossos corações já se apagou faz tempo? Ou será se essa chama dentro do nosso coração já se esfriou? A própria palavra vai dizer que o amor de muitos se esfriará. Mas será se ainda há um pouco de azeite dentro do coração de vocês? Será se ainda há a chama dentro da vida de vocês? Agora uma pergunta que eu faço para vocês, mocidade. Jesus pergunta para vocês: o que queres que eu te faça? O que vocês querem de Jesus? Essa é a pergunta que Jesus pergunta para vocês, mocidade. O que queres que eu te faça? O que está impedindo vocês terem um encontro com Jesus? Eu vim aqui te dizer que nessa noite, a capa que estava impedindo vocês de ir até o encontro de Jesus, ela vai ser deixada para trás.
só em saber que nós temos um Deus Todo-Poderoso, a qual sofreu por amor a nós, a qual a nós não tinha valor como o cego Bartimeu não tinha, a qual nós vemos Jesus, ele apanhou, foi crucificado, foi humilhado, foi rejeitado, mas nós vemos que ele sofreu tudo isso por amor a nós. Cego Bartimeu não tinha direção, cego Bartimeu não tinha como caminhar, não tinha como prosseguir, mas através da fé, ele conheceu e resolveu: é por aqui que eu vou seguir o Senhor. Então, assim como Jesus morreu pelos nossos pecados, para que eu e você possamos estar aqui nessa noite, vamos glorificar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda exaltação. Só em vocês saberem que cada um de vocês está sentado nessa cadeira foi por amor a Deus. Só em saber que lá naquela cruz ele não desistiu de nenhum de nós. Porque assim como eu creio na totalidade das promessas na minha vida, eu creio também que Deus vai fazer o sobrenatural sobre a vida de vocês. Por isso tudo, eu posso dizer, se torna obediência, que quando nós deixamos a capa para trás, nós viramos uma nova pessoa. Nós começamos a ser obedientes diante do caminho do Senhor. E quando resolvemos reconhecer o nosso erro, tudo na nossa vida começa a mudar. Tudo na nossa vida começa a ser diferente. Aquilo que não dava certo na nossa vida começa a dar certo. O que eu aprendo sobre essa obediência, após deixar a capa, é que nós verdadeiramente começamos a seguir Cristo em ordem. Começamos a ser leal, começamos a buscar, começamos a clamar ao Senhor. Mas o que eu estou observando, como diz a palavra do Senhor, o amor de muitos se esfriaram. E eu vejo que muitos jovens já não conseguem mais orar. Eu vejo que muitos jovens já deixaram o azeite se apagar, já não conseguem
vocês deixarem, pode ter a certeza que o mais Deus vai fazer sobre a vida de vocês. Só em saber que nós somos especial, cada um de nós, só em saber que cada um de nós tem valor diante do Senhor, é um privilégio muito grande. Saber que o Filho de Deus morreu por nós, saber que nós estamos aqui com fôlego de vida para louvar e agradecer ao Senhor. Muitas das vezes nós estamos se maldizendo, muitas das vezes nós estamos murmurando, mas isso impede também das bênçãos de Deus chegar na nossa vida. Isso significa uma capa também, a murmuração. Muitas das vezes nós começamos a falar para Deus: Deus, por que não faz? Por que não age? Por que nada acontece? Mas vocês já perguntaram para Deus o que realmente vocês fizeram para não acontecer? Vocês já perguntaram para Deus o que realmente vocês fizeram para que Deus não venha fazer acontecer na vida de vocês? Então eu quero dizer, mocidade, que é uma honra, é um privilégio trazer essa palavra do Senhor. E a cada dia Deus tem me capacitado, Deus tem me ensinado nos caminhos dele. Assim como Deus está me usando hoje aqui, eu creio que um dia eu vou ver cada um de vocês sendo usado também. Como muitos vai sair daqui pastores, vão sair missionários, vão sair levitas, tudo é o agir de Deus. Mas cabe a nós deixar o velho eu para trás, cabe a nós deixar a capa para que a totalidade das promessas de Deus venha se cumprir na minha vida. E antes de eu encerrar a minha mensagem, eu quero falar algo sobrenatural que o Espírito Santo falou no meu coração, algo que me fez lembrar o quanto eu sou precioso diante da presença dele. Hoje eu meditando nessa palavra, eu comecei a falar dentro do meu quarto, de mim não vai sair nada, eu não consigo, eu não posso. A vontade de desistir, de não me pregar e contar a mensagem, Márcio, eu não vou, pode cancelar e colocar outra. Mas na mesma hora, o Espírito Santo fez eu lembrar algo que mexeu muito com o meu coração. O Espírito Santo falou assim para mim: filho, tu lembra do dia que eu permiti a enfermidade na vida do teu pai para que você e sua mãe estivessem na presença? Porque eu ia rejeitar, eu não ia vir, mas o Espírito Santo fez eu lembrar. Filho, tu lembra do dia que quando tu entrou naquele hospital, naquela ala vermelha, e viu teu pai no mar? É para tu reconhecer o quanto tu é especial. É para tu reconhecer, se eu não fizesse aquilo, vocês não estavam na minha presença. Quer parar? Quer desistir? Quer retroceder? Quer voltar para trás? Eu sei que se eu pensar voltar para trás, já vai, prepara e me leva. Já eu seguir o caminho do Senhor, vem me dar na presença de Deus. Então, quando o Espírito Santo fez eu reconhecer isso, eu posso dizer: eu sou especial, eu sou valioso, eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, cada um de nós, essa noite, é precioso na vida do Senhor. E antes de eu entregar o microfone, eu quero dizer para vocês, mocidade, ainda há tempo, ainda há oportunidade para Deus reacender a chama na vida de vocês. E eu quero que a toda a mocidade venha aqui para frente, toda a mocidade, em nome de Jesus. Quem realmente quer receber da parte de Deus. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Deus. Primeiro vamos em oração. Tem uma palavra que eu preciso liberar sobre a vida de vocês, que encontra-se em Apocalipse,
no capítulo de número 22, versículo 7. Eis que selo vem, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia desse livro. Se vocês entendessem o que isso quer dizer, que ele está dizendo e deixando bem claro: o teu dia na terra está se findando. Glória a Deus. Está se acabando. Nós não temos mais tempo de estar fazendo o que o mundo faz. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui queria ser um usuário de droga? Levanta assim a mão. Quem queria ser um alcoólatra? Um prostituto? Uma prostituta? Eu tenho a plena certeza que quando Jesus olhou para vocês, Aleluia, Senhor. ele viu missionário, ele viu missionária, ele viu pregadores, pregadoras, levitas, servos de Deus. No momento que Deus arrancou vocês abandonaram o pecado, ele tinha algo para fazer na vida de vocês. E vocês não vieram aqui em vão, à toa. Vocês não estão na igreja à toa. Eu sei que tem momentos na vida de vocês